Doutor, quando a gente fala de câncer, né, há um único tipo de câncer? O câncer é uma coisa só? O que é um câncer? Na verdade, o câncer, são várias doenças, né? São células que perdem o controle e começam a se proliferar e adquirem características que distinguem das demais, que significam que elas são imortalizadas, elas crescem mais do que as outras, elas não têm um controle da nossa fisiologia de tal modo que elas fogem ao controle, elas crescem desenfreadamente e podem espalhar para outros lugares. Entendi. Essas são as características que definem um câncer. Eles podem surgir de absolutamente qualquer lugar do corpo. Então, dizer que a pessoa tem câncer, acho que é vago, porque são totalmente diversos. Um câncer de mama, um câncer de rim. Então, a gente tem que entender bem o que está acontecendo. Okay. Aí. Agora, o doutor João, quando, por exemplo, a gente fala assim que a pessoa tem um câncer, adquiriu um câncer, é consequência do nosso estilo de vida, é consequência dos nossos hábitos alimentares, a nossa vida corrida como tem fator genético aí envolvido? Como é que é? Como é que é a causa? Como é que surge isso, doutor? Acho que existem alguns fatores ambientais que estão bem claramente relacionados a isso, principalmente acho que o cigarro. Acho que todo mundo sabe que como o cigarro é um vilão nesse sentido. Graças a Deus tem cada vez menos pessoas vêm fumando, isso é ótimo, porque é o principal fator de risco para câncer de pulmão e outros cânceres, pâncreas, enfim. O cigarro. O tabagismo. Mas outros fatores também, obesidade contribuem para isso, então hábitos de vida saudável em geral, comer bem, fazer atividade física também contribuem numa magnitude menor do que de não fumar, mas também contribuem para não desenvolver um câncer na vida, para diminuir o risco de ter câncer na vida. E se a pessoa tem um histórico familiar, ela tem que ficar atenta, doutor? Sim, existem algumas, como é que eu vou dizer, algumas situações que fazem a gente pensar mais fortemente numa síndrome de predisposição genética ao câncer, tá? Principalmente câncer, se tiver algum familiar que teve algum câncer em uma faixa etária mais precoce, né? Um câncer de mama menor que os 40 anos, por exemplo, um câncer de mama triplo negativo mesmo um pouco mais velho, enfim, ou se a família tiver muitos agregados, muitas pessoas que tiveram, acho que a gente tem que sim pensar que pode ser que exista e fazer uma consulta, né? Acho que para poder isso ser avaliado com mais critério. Doutor, a gente sabe que todos nós passamos por uma renovação celular. Tem células do tem organismo que se renova a cada dia, tem célula a cada semana, tem célula a cada mês. Ou seja, é como se fosse uma fotocópia que a gente tirasse do próprio organismo. A fotocópia da fotocópia da fotocópia da fotocópia, por isso que o nosso corpo também vai envelhecendo, porque são várias fotocópias que a gente vai tirando daquela matéria original, que de original já não temos mais, ou seja, é um processo de renovação. E o câncer surge justamente quando nesse processo de renovação celular, ali pode acontecer uma mutação, doutor? É exatamente isso, Frei. Na verdade, no processo de duplicação do material genético pode ocorrer algum erro, isso a gente chama de mutação. E esse erro, existem alguns mecanismos que tentam reparar, ou se não conseguir reparar, levar a célula a entrar em apoptose, uma morte celular programada. Mas se isso não for possível, essa mensagem errada que nosso DNA passa a carregar dali para frente. Isso é o que a gente chama de mutação. Se ocorrerem alguns sítios específicos, por exemplo, que controlam que controlam a proliferação celular, que, enfim, tem relação com o ciclo celular mesmo, isso pode fazer com que a célula adquira alguma característica que leve ela a crescer mais, por exemplo, que ganhe alguma vantagem em relação às demais que estão ali em volta, e aí isso tende a ser o primeiro evento de uma célula oncológica, vamos dizer assim. E o acúmulo dessas mutações, em última análise, é o que leva a um câncer. Eu gosto muito de aprender a literatura médica, doutor. Eu leio bastante, já tive a honra de entrevistar mais de 3.000 médicos. Hoje o doutor é o 3.003 médicos entrevistados. E eu vou aprendendo palavras, eu presto atenção. Quer dizer que então, a apoptose é a morte da célula. É a morte programada da célula. Necrose é a morte que não é programada. Apoptose é uma... Apoptose, viu? Que chique. Anote aí, ó, apoptose, tá? Apoptose é a morte celular programada. Doutor, eu já vou chamar a Márcia agora, assim, mas a pergunta que eu vou fazer para introduzir, assim, o tema da Márcia, o testemunho dela, quando vocês chegam diante de uma pessoa, né, que está lá um paciente que vai no seu consultório, enfim,
que o médico pede todos os exames possíveis, a pessoa vai lá e aí recebe o resultado, aí vocês também chamam o paciente, olha, eu preciso fazer mais uns exames específicos, a pessoa já fica de orelha em pé, enfim, preocupado, por que ele está pedindo outros exames, enfim, a pessoa já está lá com um quadro de dor, enfim, e aí, ou seja, de repente vocês têm que dar a notícia, olha, eu lamento dizer, informar, mas você está com um tumor e ele é maligno. É fácil para vocês, doutor? Não, de jeito nenhum, acho que tem poucas notícias como médico que são mais difíceis do que essa, na minha opinião. Acho que eu fiz clínica antes, então acho que eu fiz outras coisas antes de ser oncologista, né? E acho que essa é uma notícia que, acho que pela a conotação, né, pelo significado que a palavra câncer traz para as pessoas, assim, mesmo que porventura não seja um câncer agressivo, mesmo que seja muito inicial, que a pessoa muito provavelmente vai ficar curada e às vezes nem sem sequela nenhuma para o resto da vida, a palavra câncer já traz uma informação muito pesada às vezes. Parece assim que já é um atestado, né, doutor? Um atestado, ou seja, está aqui o atestado. Antigamente as pessoas nem diziam a palavra, sim, aquela doença, CA, a pessoa está com CA, ou aquela doença, parece assim que você recebe uma folha branca, assine que você já tem a tua senha, que a tua vida vai acabar em tal dia. Ou seja, não é fácil dizer, mas ao mesmo tempo que vocês dizem, também vocês dão a notícia, já dão uma forma de tratamento, doutor. Isso é importante, né? Exatamente. Eu acho que a primeira, depois de receber a notícia dela, você já tem que trazer para a pessoa a informação de qual vai ser o próximo passo. Eu acho que deixar solta a informação negativa, acho que nunca é favorável. A pessoa fica naquele momento sem chão. Né? Exato. Né? Enfim, eu não... Mas imagino que se vê a pessoa nessa situação, né, imaginar uma pessoa dessa, ela fica sem chão e você trazer imediatamente, ou assim que possível, melhor dizendo, a uma informação quais vão ser os próximos passos, que vamos fazer tratamento, ou como vai ser o tratamento, acho que já, enfim, já direciona o pensamento da pessoa naquele momento. É lógico que isso vai ter que ser trabalhado, essa é uma informação que, enfim, exige a gente, e muitas vezes faz a gente repensar a vida, né? Tem muitas pessoas que dizem que, enfim, a vida mudou depois do diagnóstico, mesmo que seja um diagnóstico, vamos dizer assim, mais tranquilo, tá? Mas, enfim, revém o jeito de ver, ressignifica a vida, né, eu acho.